Violência doméstica e afastamento remunerado da mulher do local de trabalho. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Pessoal, eu trouxe pra gente trabalhar aqui um tema muito importante, um entendimento do STJ muito relevante, da sexta turma do STJ, a relatoria do ministro Rogério Schietti. E esse caso, pessoal, em linhas gerais, ele nos diz basicamente o quê? A mulher, se ela tiver que se ausentar do local de trabalho por conta da violência doméstica sofrida, por conta daquela violência que foi colocada sobre ela, pode ser psicológica, moral, física, mas que a impossibilitou de trabalhar, essa mulher terá o seu vínculo trabalhista, ela se ausentando do trabalho, ela vai ter seu vínculo trabalhista mantido por até 6 meses com remuneração, sendo que nos 15 primeiros dias quem vai pagar vai ser a empresa e o restante do período ficará a cargo do INSS. Em linhas gerais, então, iremos estudar esse tema hoje e pausa rápida aqui no nosso vídeo. Eu gostaria de pedir para você aí de casa, para você que já conhece o nosso trabalho, se já conhece o nosso trabalho, para deixar aqui o seu like, a sua curtida na confiança de que esse vídeo vai gerar valor para você, vai agregar informação útil na sua vida. E se você não conhece ainda o nosso trabalho, eu peço, segura aí, pode segurar, mas considera a possibilidade de deixar sua curtida, caso ao final deste vídeo você aprenda de fato algo útil, algo relevante para a sua vida. Fechado? Vamos então agora voltar para o nosso tema. Para trabalhar o tema de hoje, eu trouxe um caso, uma situação hipotética, mas que infelizmente acontece muito, e vamos trabalhar com uma história aqui para ficar mais fácil. Eu acho que as histórias, os casos concretos, eles tornam aqui os assuntos da vida, do direito principalmente, mais claros, mais visíveis. Vamos lá. Vamos supor que Maria e João viviam em união estável, eles inclusive moravam juntos, tinham planos de casamento, filhos, e aí um belo dia Maria põe um fim àquele relacionamento, só que João não aceita e começa a ir atrás da Maria, insistir. A Maria falou: João, eu não quero contato, eu não quero nada com você. Só que o João não respeita, pessoal, não respeita aquele sentimento de posse, né, de tem que ser minha. Inclusive, pausa rápida, se existe posse, é praticamente garantido que não há amor, são sentimentos que não combinam. A posse é usada quase sempre pelo predador emocional, por aquele sanguessuga emocional, para de fato ele se sentir no controle daquele relacionamento e camuflar, fingir um amor, mostrar um amor, mas que na verdade é só um sentimento de insegurança e de medo de perder aquela pessoa, caso ela perceba que ele na verdade não é uma pessoa bacana para ela. Feita essa pausa rápida, voltando ao caso, João não aceitou aquele fim de relacionamento e começou a fazer ameaças, no começo implícitas, mensagens de duplo sentido, amedrontadoras, mas algo mais que ficava numa zona meio cinzenta, e depois ele foi escalando até ameaças de morte, ameaças de matar inclusive a família da Maria. E aquilo, pessoal, chegou a um ponto que Maria, com muito medo, fez o boletim de ocorrência em relação aos crimes praticados pelo João contra ela, ameaça, perseguição, e nesse sentido ela ainda solicitou medidas protetivas de urgência contra ele. O delegado enviou isso para o juiz e o juiz, com base nos elementos que ele possuía, então vamos supor que além da palavra da Maria,
Havia testemunhas que presenciaram as ameaças, Maria tinha prints das ameaças feitas pelo WhatsApp por João. Isso tudo foi mandado para a polícia, que chegou para o juiz, e o juiz, com base nos elementos, fixou as seguintes medidas protetivas de urgência contra o João em favor de Maria: 200 metros no mínimo de distância e nenhum tipo de contato, seja por WhatsApp, Instagram, Facebook, nenhum tipo de contato o João poderia manter com Maria. Só que, pessoal, mesmo assim, o João, ele se valia de interpostas pessoas, então de amigos ali, para mandar recadinho para Maria, ameaçador. E Maria, pessoal, começou a ter um sentimento, uma angústia muito grande, uma tristeza muito profunda, que a impossibilitou de trabalhar, de ir de segunda a sexta, que era a jornada de trabalho dela, para o trabalho, para a clínica onde ela trabalhava, vamos supor. E aí, a questão que fica nesse caso é a seguinte: Maria parou de ir ao trabalho, só que ela queria, né? Ela queria manter o vínculo de trabalho dela e também ela precisava, obviamente, da remuneração para os gastos normais do mês dela. E aí a pergunta que fica no ar, que eu quero colocar para vocês, é a seguinte: como fica o vínculo de trabalho de Maria diante desse caso? Bem, o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha nos diz que o magistrado, que o juiz, ele assegurará à vítima de violência doméstica e familiar a manutenção do vínculo empregatício dela por até 6 meses, caso realmente isso seja necessário, para preservar a integridade física e psicológica dessa mulher que vem sofrendo, que sofreu essa violência. Então perceba, a Lei Maria da Penha, ela nos diz então que o juiz ele pode assegurar por até 6 meses a manutenção do vínculo de trabalho da mulher. Então, nesse caso, Maria, que não consegue sair de casa para ir trabalhar, e vamos supor, pessoal, que nesse caso da Maria mesmo, não seja possível o trabalho nem remoto, porque o tipo de atividade da Maria, então a Maria, ela trabalha numa clínica fazendo massagens, então não tem como fazer isso online. E aí, ela não consegue sair de casa por conta do trauma, do medo, e aí o juiz, ela tem que fazer um pedido ao juiz, né, de manutenção do vínculo dela de trabalho, para não perder esse trabalho, e o juiz pode assegurar, a depender do caso, por até 6 meses essa manutenção do vínculo sem a Maria ir ao trabalho dela. Até aí, a lei, ela diz pra gente como funciona, até aí, ok. Primeira questão sensível enfrentada pelo STJ no julgado de hoje. Maria, beleza, vai ter que fazer um pedido ao juiz de manutenção do vínculo dela de trabalho. Mas para qual juiz? Para o juiz trabalhista ou para o juiz da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher? E o STJ deixou claro que tem que ser endereçado esse pedido da Maria para o juiz da vara de violência doméstica contra a mulher, ou, caso não haja na localidade de Maria essa vara especializada, para o juiz criminal. Mas por que, Luiz? Não é uma questão trabalhista aqui envolvida? Veja bem, embora exista uma questão trabalhista, o pano de fundo é a violência doméstica que a Maria vem sofrendo, essa violência, no caso, psicológica, por parte do João, e diante disso, segundo o entendimento do STJ, cabe à vara de violência doméstica e familiar contra a mulher esse tipo de análise, né, quanto ao pedido feito pela Maria. Primeiro ponto, beleza. Segundo ponto muito importante que temos que pensar aqui. Mas
a Maria vai ficar sem remuneração? Porque a Lei Maria da Penha, Luiz, você me falou que ela diz que o juiz pode assegurar por até 6 meses com a ausência dela, né, do trabalho por conta da violência doméstica e tal, mas e a remuneração? Como é que fica? A Maria tem conta, como é que fica essa situação? Pessoal, o STJ, no caso, eu até recomendo muito, eu vou deixar aqui para vocês o número do recurso, o inteiro teor dele é muito legal, e o ministro, o relator do caso, que é um baita ministro, um gigante na área criminal, que é o Rogério Schietti, ele, para enfrentar esse ponto, que há uma lacuna da lei. A lei não deixou claro como vai ser essa remuneração da Maria, da mulher, nesse caso de ausência do trabalho. E um voto lindo, pessoal, o Rogério Schietti, o ministro, né, Rogério Schietti, ele, para justificar o que veremos agora, ele fez toda uma evolução, trabalhando toda uma evolução dos direitos das mulheres, como eles foram sendo conquistados, né, com muita luta, muita batalha, os compromissos internacionais que o Brasil assumiu, inclusive, a condenação que o Brasil teve internacional pela sua desídia, sua postura há muitos anos atrás, quer dizer, nem tanto assim, mas uma postura fraca do Brasil no combate à violência contra a mulher no âmbito doméstico. Inclusive, a Lei Maria da Penha foi um grande marco, um grande símbolo do começo dessa luta, que ainda estamos caminhando, mas depois de toda uma evolução, pessoal, de uma análise evolutiva e a importância de preservar a mulher e de proteger essa mulher vítima de violência doméstica, o ministro STJ, por meio da sua sexta turma, entendeu a seguinte lógica. O STJ realizou uma interpretação ampliativa do espírito da lei e entendeu que esse tempo de afastamento da mulher do local de trabalho deve ser lido, deve ser entendido como uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho e não de suspensão. E Luiz, o que significa interrupção, suspensão? Dar a mesma? Não, pessoal, não dá na mesma. São situações bem diferentes, porque no caso de interrupção, há remuneração, o empregado recebe normalmente e aquele tempo de afastamento é contado como tempo de serviço. No caso de suspensão, não há o recebimento de valores e aquele tempo não é considerado como tempo de serviço. E aí a pergunta que fica no ar, e você vai me fazer com certeza é a seguinte, mas Luiz, quem paga isso? Se vai ser uma hipótese de ter interrupção do contrato de trabalho e Maria vai receber, né, obviamente, porque quando há interrupção, há o recebimento de valores pelo empregado, quem paga essa conta? O STJ entendeu que esse período de afastamento deve se aplicar por analogia à regra referente ao auxílio-doença. E nessa lógica, o empregador, o patrão ou a patroa de Maria vai ter que pagar os 15 primeiros dias de afastamento dela e o tempo restante vai ficar a cargo do INSS. Esse é o nosso tema de hoje. Eu quero aqui fazer só uma nota final antes de fechar o vídeo com vocês, que é a seguinte: tenham sempre em mente que o predador sentimental, ele nunca vai agir, ou quase nunca, ele vai agir no âmbito doméstico contra a mulher com um espancamento de cara, ou com uma tentativa de homicídio, ou um homicídio. A violência psicológica e física, ela é sempre escalada. Ela é sempre escalada, então, no começo, com uma ofensa, uma brincadeira, um jeito de diminuir a mulher de uma maneira, entre aspas, né, com uma brincadeira, aquilo vai escalando
para humilhações, para ameaças veladas, sempre tentando diminuir a mulher e mostrar que ele é muito para ela e que ela, enfim, é desqualificada para ele. Aquilo sempre vai aumentando, aumentando, até chegar ao ponto de fato, um espancamento ou algo até mais grave. Então, se você percebeu esse ciclo da violência, porque funciona mesmo como um ciclo, perceba que aquilo vai escalando, chega num ápice em que há, por exemplo, um espancamento, aí ele vem, pede perdão, desculpa, a mulher acha que foi algo que vai passar, que ele não vai repetir, ele fica bonzinho, depois ele vai escalando até chegar num ponto em que há uma violência novamente, algo muito sério, e aí ele volta, pede desculpa. Perceba que isso é um ciclo. Então, assim que você identificar que há esse ciclo, que você se encontra nesse ciclo, corte na mesma hora, por mais difícil que seja, corte esse ciclo e fale, não deixe isso continuar e saiba que o silêncio, ele também mata. Até um próximo vídeo.